então, pessoal do Resolva aí, nessa segunda parte da nossa aula, eu vou estar falando diretamente sobre as orações coordenadas, tá? As orações coordenadas, como nós já vimos, elas se dividem entre orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. As orações coordenadas assindéticas, elas não estão interligadas por nenhum tipo de conjunção. Já as orações coordenadas sindéticas, elas são ligadas por conjunções. E aí essas orações, dependendo do sentido que elas estabelecem entre si, elas podem receber a classificação de aditiva, de adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. E aqui, quando nós estivermos na conclusiva, eu vou estar falando da conjunção pois, porque essa conjunção ela pode aparecer tanto na oração coordenada explicativa como na oração coordenada conclusiva, né? Então vamos lá. A oração coordenada aditiva, que dá a ideia de adição, né? Vai existir ali o quê? Uma soma. Olha o exemplo. O professor elaborou os exercícios e ele mesmo aplicou, ou seja, ele elaborou e ele aplicou. Então você tem aqui, ó, a conjunção e. Poderia ser também aqui, o professor elaborou os exercícios, mas também ele mesmo explicou, né? Então esse mas também, ele, nesse contexto, ganharia esse sentido de adição. Lembrando que as conjunções, apesar delas aparecerem às vezes numa tabelinha, né? Essas aqui são conjunções aditivas, explicativas, conclusivas. A língua portuguesa, ela não é aquela coisinha exata, né? Então, assim, dependendo do contexto que essa conjunção aparecer, ela pode ganhar um outro sentido, né? Igual o exemplo que eu coloquei aqui, do mas, né? Esse mas junto com o também, ele acaba acrescentando um sentido de quê? De adição. E geralmente nós vemos o mas em que tipo de oração coordenada? Na adversativa, beleza? Então vamos lá. A oração adversativa é aquela oração que ela estabelece uma relação de oposição. O professor elaborou a prova, né? No mundo normal, elaborar uma prova é algo positivo. Mas no dia marcado não aplicou. Todo mundo na expectativa e o professor não aplicou a prova. Também no meu mundo, isso seria o quê? Algo negativo. Para quem não estudou ia adorar, né? Mas para o nosso exemplo aqui, ó, você tem ideias opostas. Ele elaborou positivo, mas ele não conseguiu aplicar a prova, seria algo negativo. Então eu tenho ideias aí com polos, né? Um é positivo e o outro é negativo. Polos opostos, ideia de oposição, então eu tenho minha oração adversativa. Posso trocar aqui por outras. O professor elaborou a prova, no entanto, no dia marcado não aplicou, contudo, no dia marcado não aplicou, tá? A próxima é a oração coordenada alternativa, ó. Ou o professor elabora o exercício ou desiste de aplicar a prova, né? Então aqui, ó, você tem uma alternativa. E lembrando que quando a gente opta por uma, automaticamente a gente faz o que com a outra? Exclui, né? Ou ele elabora ou ele desiste de aplicar a prova, uma coisa ou outra. A explicativa é uma explicação. O professor não elaborou a prova, pois esqueceu. Então, esse pois esqueceu, ele está aí explicando o porquê do professor não ter elaborado a prova. A oração coordenada conclusiva, ela dá a ideia de conclusão, né? Algo óbvio. O professor não elaborou a prova, logo não terá prova, né? Uma ideia óbvia, né? Se não fosse óbvio, não seria conclusivo. Aí, como eu havia dito há uns minutos, a conjunção pois, ela pode aparecer tanto na explicativa como na conclusiva. E aí, como é que eu vou fazer essa diferenciação? Reparem aqui nos exemplos. Ela tirou boas notas, viajará, pois, nas férias. Ela viajará, pois tirou boas notas. Reparem que aqui na primeira, ó, o meu pois, ele pertence a essa segunda oração. Viajará, pois, nas férias. Esse pois, ele está antes do verbo ou ele está depois do verbo? Ó, ele está depois. Então, quando o meu pois estiver localizado depois,
Depois do verbo na oração onde ele está localizado, eu vou ter uma conjunção aí conclusiva. Ela viajará, pois tirou boas notas. Aqui, o meu pois está antes do tirou? Não, o meu pois, está antes ou depois do tirou? O meu pois aqui, ele está o que antes? Então, quando o meu pois estiver localizado antes do verbo da oração da qual ele faz parte, que ele faz parte aqui, ó, tirou boas notas. Então, como ele está antes desse verbo, eu vou ter uma oração coordenada explicativa. Quando o pois estiver depois do verbo da oração, da oração que ele faz parte, eu vou ter o quê? Uma oração conclusiva, tá? Então aqui, ó, hoje nós vimos aí as orações coordenadas, lembrando que são orações independentes sintaticamente, e aí nós temos as classificações: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. E aí, bom lembrar, né? É legal eu saber quais são as conjunções que geralmente aparecem nas minhas orações? Sim, mas eu acho que não é tão eficiente você apenas memorizar. Eu acho que o que é mais eficiente é você entender o contexto da oração. Beleza? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.